atrás, em 2007, 2008, eu já tinha tido feito algumas atividades, algumas relações com algumas entidades estudantis, né? Depois de lá para cá, as coisas meio que foram tomando outros caminhos, cada mudança dentro das próprias entidades e tudo mais. E recentemente a gente retomou esse diálogo junto com a UNE, com a UBS, enfim, com vários movimentos importantes que estão participando do Congresso e se organizando também. E aí rolou desse convite de poder vir aqui participar, falar sobre a questão da luta com a democracia, que é um momento importante que a gente está vendo no país e tudo mais, das mobilizações todas que estão ocorrendo, e esse debate eu achei muito oportuno e importante, né? Também até para sair do campo da rede social, que é onde eu atuo bastante, além dos meus shows, e ir para um campo onde as pessoas também já estão militando há muito tempo, já estão atuando até para que eu possa ganhar mais munição e ganhar mais conhecimento a respeito disso com quem já está no campo há muito tempo. Não, eu sou um artista de uma geração que na verdade o Detonautas é uma banda que se formou na internet, então toda a minha formação, né, como artista, ela ocorreu dentro da internet, então eu sou uma pessoa que domino essa ferramenta em termos de comunicação, porque foi construído tudo que eu conquistei até hoje na minha vida foi através das redes, né, de modo geral. A gente tinha redes sociais antigamente que não te davam tantos recursos como a gente tem hoje, tipo, sei lá, o ICQ, depois o Orkut, enfim, hoje em dia você tem milhões de outras redes sociais que são interessantes. Então eu sou um artista que não fui criado naquela blindagem, né, que se cria em torno dos artistas de modo geral. Ainda hoje existe essa blindagem, né, de assessores, de pessoas que estão ali cuidando e tudo mais. Eu sempre tive na linha de frente das minhas redes sociais, não só da banda, mas na minha parte como cidadão, como artista, individualmente falando. E eu sempre lidei com isso, assim, isso não é uma coisa nova, não é uma novidade para mim, assim, na verdade. O que é uma novidade para mim, na verdade, é que isso tenha se pautado agora em cima da política. Porque antigamente, quando a gente falava sobre política, sobre assuntos relacionados a questões sociais e tudo mais, não havia um grande interesse das pessoas em participar. E hoje em dia você verifica nas redes sociais que todo mundo está falando sobre isso. E esse interesse é um interesse que, no meu ponto de vista, é muito positivo, né? Porque quando não havia nenhum diálogo, se ainda hoje a gente tem um diálogo sujo, é melhor do que nenhum. E eu acho que a tendência é a gente tentar melhorar esse diálogo. Esse é o papel que eu faço dentro das minhas redes sociais. O que acontece é que as pessoas estão começando a perder um pouco do limite, né? Porque elas estão achando que elas estão protegidas atrás do computador, e essa proteção atrás do computador é uma falsa sensação de proteção, porque todo mundo que está na internet deixa rastro, deixa pegadas, deixa meios para ser identificado. E essa semana, inclusive, eu estou me reunindo com a OAB do Rio de Janeiro, que identificou grupos agindo na minha página, que são grupos que têm um discurso de ódio muito, muito perigoso. São grupos com relações que não são saudáveis para as redes sociais e que são passíveis de serem acionados criminalmente, né? Então eu vou ter essa reunião porque, na verdade, assim, embora a gente tenha que ter liberdade de expressão, as pessoas estão confundindo a liberdade de expressão com essa coisa de atacar, de xingar, de ofender, de fazer discurso de ódio, de preconceito, de xenofobia, de machismo, de misoginia, de um monte de coisa que não é positivo. O que eu observo, na verdade, é que a classe artística, de certa forma, ela é orientada, e aí a classe artística que eu digo é a classe artística que lida com o popular, né, com o público popular, com gente que fala para milhões de pessoas, né, artistas que têm um alcance gigantesco. E ela sempre é orientada a não se meter nesse tipo de assunto, porque é um assunto que pode ter danos financeiros na carreira desse artista, além, obviamente, de ter danos, talvez, na imagem, né? Antigamente, não tanto na imagem, porque não tinha tanta polarização. Hoje em dia, com a polarização, ainda mais difícil ainda você se colocar no meio desse confronto, né? Que a gente está vivendo um momento de confronto no Brasil. Então, eu acho que é mais confortável, sim, para o artista não se posicionar. Agora, com a relação de algumas ações em que artistas participam, você pode observar que são ações que elas não geram, eu diria, confronto direto com o sistema, né? Por exemplo, apoiar causas indígenas
você de certa forma está apoiando uma causa que é uma causa meio que unânime, assim, né? Todo mundo apoia porque é uma causa importante, tudo mais. Apoiar uma causa da ecologia é uma causa também que é interessante, porque você não vai se desgastar tanto com um ou outro setor. Agora, quando você apoia uma causa política, diretamente política, aí você vai ter confronto. Então, por exemplo, os artistas, no meu ponto de vista, são importantíssimos na mudança de mentalidade da população. Então, quando o crioulo se apresenta para poder entrar lá na ocupação das escolas, quando o Emicida se apresenta, são pessoas ativas, né, no meio. Eu sempre vejo eles emitindo alguma opinião a respeito sobre racismo, sobre temas sociais que são importantes, mas veja bem, temas sociais e temas políticos são diferentes. E nesse aspecto é que eu acho que os artistas têm medo de se posicionar. Quando entra na parte política do assunto, daí todo mundo fica meio com receio. E eu acho que agora é um momento que não dá mais para fugir da questão da política. A política está inserida em termos da questão democrática do Brasil, né, de uma eminência, de uma tentativa de derrubada na marra de um presidente, ainda que a gente concorde ou não concorde com o governo, a gente está colocando em jogo a democracia, e os artistas têm, sim, que se posicionar a respeito dessa questão. E eu sou uma pessoa que tem posição, que sempre me posicionei. E eu, nesse momento, não vou virar minhas costas para o país e nem vou virar minhas costas para uma coisa que eu acredito, que é a democracia, e comprar uma briga com uma massa que está totalmente manipulada por uma mídia que tem um objetivo muito claro. Não existe uma cultura melhor do que a outra. O que existe é a cultura da dominação, que é a estratégia mais eficiente, que é usada historicamente, que é a qual a gente está submetido. A gente acha que, quer dizer, se você for ver historicamente, todos os povos, quando eles foram colonizar algum outro povo, eles atacaram primeiro pela cultura. Porque pela cultura você pega a cabeça da pessoa e o comportamento. Pegou a cabeça e o comportamento, você doutrina ela para o que você quiser. Eu estou escrevendo um livro falando a respeito da minha relação com as drogas e da minha desintoxicação. Que do ano de 2014 até agora, até esse momento, eu fiz um trabalho de desintoxicação, e esse trabalho foi um trabalho que eu fui publicando na internet, as minhas fases, as dificuldades do início, o meio, todos os benefícios que eu obtive com essa escolha e tudo mais, e até chegar ao ponto do equilíbrio, onde eu posso escolher qual o dia que eu quero e qual o dia que eu não quero. Porque não é uma catequese, entendeu? Não é tipo, não faça isso, não é uma coisa para demonizar, é muito mais para esclarecer do ponto de vista que, assim, de que a gente pode ter escolhas e algumas pessoas não podem porque são dependentes químicas e devem ser tratados dessa forma, com cuidado e com respeito da sociedade e da família, ao invés de ficar demonizando o diálogo e o assunto. Então esse livro é um livro que talvez eu demore um pouquinho mais de tempo, porque eu comecei a usar droga muito cedo e eu estou contando toda a história, desde o meu primeiro contato com álcool, até fazer contato com drogas que são consideradas drogas pesadas. A política de combate às drogas é uma política falida. Eu acho que ela interessa a algumas indústrias específicas que são muito beneficiadas por conta porque, por exemplo, a indústria das armas é uma indústria que vende para quem combate e vende para quem está sendo combatido. Então é uma indústria que está sempre se alimentando dessa guerra às drogas. É necessário que tenha uma guerra sempre, em algum lugar, para que eles sobrevivam, O Saramago falava, a única indústria que não entra em greve no mundo é a indústria das armas, que está sempre trabalhando, está sempre produzindo, tem sempre uma guerra, um conflito em algum lugar que eles precisam estar atuando. Por outro lado, eu vejo que assim, as drogas movimentam dentro das instituições financeiras, ainda que de forma não tão clara, o mercado da droga no mundo, ele movimenta em média uns 3 trilhões de dólares. Isso não passa em dinheiro, papel, moeda. Isso tem que passar por instituição financeira. Então muita gente grande, poderosa, com recursos, com dinheiro, com poder, com influência, trabalha para que esse dinheiro seja ilegal, porque o lucro é muito maior do que se você tiver que tributar, do que se você tiver que enfim, controlar, saber de onde vem, para onde está indo. E quais os meandros estão sendo alimentados por isso. Então eu sou a favor primeiro eu sou a favor do debate, para que as pessoas possam se esclarecer a respeito das drogas, de como se faz isso e tal. Eu não gosto muito do termo legalização, porque para mim legalizado já está. O cara compra na esquina, ele vai e compra de qualquer um, Ela é ilegal do ponto de vista da lei, mas ela está disponível para qualquer um.
Eu sou a favor da regulamentação, quer dizer, o uso regulamentado, a venda regulamentada, o comércio regulamentado, para que as pessoas possam saber como e quando e o que e quem pode consumir e quem pode vender. E se é um problema de saúde, na minha opinião, não tem que ser tratado por polícia, tem que ser tratado por médico, tem que ser tratado pela ciência. Só é tratado pela saúde, pela polícia, porque é um problema de economia, de política, né? E principalmente de política que atende ao interesse de colocar, de certa forma, o Estado sempre confrontando as pessoas mais pobres, as comunidades carentes, que é onde se diz que são os traficantes. Mas eu fico sempre desconfiado de como é que um fuzil entra na favela, se ele vem andando ou se alguém leva até lá. Né, de como é que toneladas de cocaína voam pelo um helicóptero e desaparecem no Brasil sem ninguém dar nenhuma margem para onde essa cocaína ia, de onde ela veio. Então eu acho que assim, o tráfico ele não está na comunidade está à venda. O tráfico pesado ele está com gente de poder. Uma coisa que você não sabe? Pô, sei lá. Tem tanta coisa que a gente não sabe. Apesar das pessoas terem uma imagem da minha pessoa, né, de um estereótipo assim, em relação a uma série de questões, principalmente dessas questões relacionadas à política, eu sou uma pessoa muito aberta ao diálogo e muito aberta a ouvir o que as outras pessoas têm para dizer, mesmo que eu não concorde. E eu acho que não tem ninguém nesse mundo que seja incapaz, sabe, de se desenvolver em alguma coisa. Não existe pessoa burra, né, como as pessoas falam assim, o cara é burro, outro é burro, fulano de tal é... Eu acho que as pessoas, às vezes, elas estão mal posicionadas, ou então elas são mal aproveitadas. Eu acho que todas as pessoas têm condição e capacidade de serem pessoas que estão renderem algo não para a sociedade, mas para elas mesmas, assim, né? O conhecimento não passa só pelo que você absorveu em termos de informação, ele passa também pela prática. Sem prática não adianta nada você ter o conhecimento, né? Então eu acho que eu sou uma pessoa que busco a prática, que busco colocar em prática, acho que dividir, compartilhar, levar a todos os lugares, desde um presídio até uma escola, até uma universidade privada, até tipo onde tiver um diálogo me interessa. Eu gosto de conversar. Então, não sei se você sabe disso, mas eu adoro.